Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes, para que produzais frutos e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo dará. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja com muita alegria celebra São Matias Apóstolo. Mas talvez você esteja se perguntando ou até perguntando e dizendo: mas Padre José Augusto, Matias, dentro da lista dos apóstolos, não consta o nome de Matias. Realmente não constava o nome de Matias, porque Matias ainda não tinha sido escolhido para ser o apóstolo. Mas por que o nome dele não constava e passou a constar depois? Se nós olharmos a listagem dos 12 apóstolos, nós vamos ver que ali vai falando de Pedro, fala de João, e aí no final da listagem dos 12 apóstolos, vai falar de Judas Iscariotes, e ali sempre diz assim: aquele que traiu, o traidor. E nós vamos ver depois que a traição de Judas foi tão grande que ele chegou no momento que ele acabou se matando, que é a narração que está na primeira leitura hoje dos Atos dos Apóstolos. Depois você pode conferir. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, de 15 a 17, depois do versículo 26 do versículo 20 até o 26. E aqui Pedro vai falar o motivo que levou a escolher Matias. Judas havia se suicidado e Jesus havia escolhido 12 apóstolos. Até então, agora, com a morte de Judas, só tinha 11 apóstolos. E era necessário que fosse escolhido mais um, para que pudesse completar os 12. Então, aqui nós vamos ver agora Pedro dizendo: irmãos, ou melhor, naqueles dias Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Olha, ele se tornou o guia. Isso aqui é importante, ele se tornou. Ele não já veio com esse desejo, ele foi criando esse desejo no decorrer do tempo,
no decorrer da vida dele, nesses 3 anos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o perigo de nós que seguimos o Senhor, precisamos ter o cuidado para que nós não nos afastemos. Porque o mundo está aí, o demônio está aí com as tentações, fazendo de tudo para nos tirar do Senhor. Então ele se tornou o guia daquele que prenderam Jesus, com aquele beijo, o beijo da traição. Continuando o que Pedro diz, Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. É o que o evangelho de hoje está dizendo. Não vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. É o evangelho de São João, capítulo 15, de 9 a 17. Aí Jesus diz assim, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. Eu vos escolhi. Jesus escolheu todos os 12. Depois você confira no Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, ali tem a escolha dos 12 apóstolos, e ali Jesus também vai dizer, ele escolheu aqueles que ele quis e trouxe para ele, para estar com ele, para aprender com eles tudo o que seria necessário para depois eles pregarem o evangelho a todas as criaturas. Então Deus escolheu, e Pedro está dizendo isso, e nós vimos no evangelho, Jesus dizendo, fui eu que vos escolhi. Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. Quando Jesus enviou os apóstolos pela primeira vez, 2 a 2, Judas foi. Judas expulsou os demônios. Judas fez curas por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Judas pregou a boa nova. Tudo isso Judas fez. Então Pedro está dizendo, e ele participou do nosso ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João, até o dia que foi elevado ao céu. Agora, diz São Pedro, é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Existia uma condição para que o novo apóstolo fosse escolhido. Era necessário que eles tivessem vivido com Jesus, tivesse visto os milagres. Era necessário que eles tivessem visto Jesus sendo morto na cruz e que Jesus tivesse, depois da morte, ressuscitado e subido aos céus. Nós vamos ver ali, tanto São Paulo como nos Atos dos Apóstolos, diz que quando Jesus subiu ao céu, uma multidão o viu subir. Muitas pessoas, mais de 500 pessoas, viram Jesus subindo aos céus. São as testemunhas. Então, o próximo apóstolo que deveria substituir Judas, era necessário que tivesse esses requisitos, que é o que São Paulo, é o que São Pedro acabou de dizer. Agora é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Então eles apresentaram 2 homens. José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias,
Essas foram as duas pessoas que eles viram. E aí, uma vez que eles viram essas duas pessoas, o que é que eles fizeram? Aí vai narrar agora nos Atos dos Apóstolos. Em seguida, fizeram esta oração: Senhor, tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual destes dois, escolhestes para ocupar nesse ministério apostolado, o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte entre os dois. E a sorte caiu sobre quem? Sobre Matias, o qual foi juntado ao número dos 11 apóstolos. É mais ou menos, meus irmãos, o que nós vimos nesses dias na escolha do nosso novo Papa que está aí. Os cardeais se reuniram, depois foram conversando entre si para que pudessem para que eles pudessem se conhecer entre eles, porque tinham muitos cardeais que vieram de outras regiões, de outros países, de outros continentes. Depois teve aquela missa que era uma missa preparatória para o conclave. Aí vocês se lembram? Os cardeais todos entrando na Capela Sistina e ali se cantando a ladainha de todos os santos. Depois, em seguida, cada cardeal, todos os cardeais, né, porque eram muitos, mas todos ali fizeram um juramento. Depois do juramento, eles foram colocar a mão no Evangelho para completar toda aquela oração que eles já tinham feito. Depois cantou-se o Veni Creator, as portas se fecharam e eles ficaram lá para escolher um novo Papa. E graças a Deus agora já temos o nosso novo Papa, graças a Deus. Para vocês verem como as coisas da Igreja Católica, elas são feitas com muita seriedade. Não é feita assim de qualquer jeito, não. E era necessário que tivesse uma pessoa que pudesse substituir Judas, que foi Matias. Aqui nós vemos a sucessão apostólica, não acaba desde Pedro, desde os apóstolos até os tempos de hoje. Morrem os apóstolos, vem um outro, até chegar aos nossos bispos, que são os sucessores dos apóstolos, e o Papa, que é o sucessor de Pedro. E a Igreja Católica, ela é assim. Era preciso, porque eles precisam continuar essa obra de redenção, de salvação, até que nosso Senhor venha. É preciso que o Evangelho seja anunciado, seja pregado. É preciso que aumente o número de cristãos, de católicos, e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E de fazer discípulos meus, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí, como eu sempre falo, e os padres também dizem, a questão da tradição da igreja. Aí tem o catecismo, o depósito da fé, os ensinamentos que vieram por meio dos padres, os santos, e aí nós temos os concílios que vão nos ajudando para colocar as coisas no seu devido lugar quando surge alguma situação na igreja que precisa reunir todos os bispos para poderem ali em concílio, eles possam dar um rumo novo à igreja, não mudando as coisas, porque
o que é ensinamento da igreja, os dogmas, principalmente, não se pode mudar. Aquilo que está relacionado à nossa fé e à moral não muda, para que o evangelho, a palavra de Deus, permaneça até o fim. E aqui nós temos hoje essa celebração da missa, celebrando o martírio de Matias, que substituiu Judas. Que missão grandiosa! A de Matias. E Matias foi fiel até o fim. Judas, infelizmente, caiu na infidelidade. E é assim, meus irmãos, a igreja. A igreja católica, ela é pura, ela é santa. Mas nós que somos membros, somos vasos de barro. E aí nós falhamos aqui, falhamos ali, aí vem um que nos ajuda. Por isso a necessidade da catequese, para que nós não caiamos em heresias. Quantas heresias surgiram no decorrer da igreja? E tem as heresias modernas que estão aí e que nós precisamos estar muito atentos. E aí o Santo Padre eleito está aí agora para colocar tudo no seu devido lugar. Por isso a necessidade de nós rezarmos pelo Papa, rezarmos pelos bispos, rezarmos por nós, agora eu me incluo por nós sacerdotes, para que o anúncio do Evangelho ele continue firme, puro, santo, na íntegra, para que nós, acolhendo essa palavra da verdade, nós sejamos salvos e possamos ganhar o céu e viver aquela natureza divina, estar com Deus na eternidade. Rezemos e continuemos em oração pela igreja, rezemos pela fidelidade do Santo Padre, pela fidelidade dos bispos, dos cardeais, dos sacerdotes, dos diáconos. Peçamos a Deus a graça que não haja traições, como Judas traiu, mas você sabe que vai acontecer. Nós somos traidores, nós traímos constantemente, mas graças a Deus tem o arrependimento, existe o confessionário para nós confessarmos os nossos pecados e retomarmos a nossa vida. Que São Matias, no dia de hoje, e diante desse evangelho que Jesus disse que é para nós permanecermos sempre nele, que São Matias interceda pela igreja, ele que foi o substituto de um traidor. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E não se esqueçam, as portas do inferno não vão prevalecer contra a Igreja Católica. Amém.